Queridos colegas advogados, fiquem até o final, vocês vão receber uma dica maravilhosa, uma não, várias dicas maravilhosas sobre a ação de indenização por perdas e danos. Me sigam no meu canal, ativem as notificações e botem o dedinho para cima aí para mostrar que vocês gostaram desse vídeo. Vamos conversar sobre a ação de indenização por perdas e danos, a cereja do bolo do direito civil. Mais de 50% das ações que tramitam na justiça brasileira versam sobre esse assunto. Ou teremos uma ação de indenização por perdas e danos pura, com este nome, ou teremos um pedido indenizatório formulado em uma ação de outra natureza. Por exemplo, eu posso propor uma ação de divórcio e nela formular os pedidos típicos dessa demanda. Quais são eles? Decretação do divórcio do casal, partilha de patrimônio, condenação de um dos cônjuges ao pagamento de alimentos, regulamentação do direito de visita em relação aos filhos menores, mas, além de tudo isso, eu posso formular um pedido indenizatório, por exemplo, pelo cometimento de uma infidelidade conjugal, de modo que podemos ter ações de indenizações puras, com esta nomenclatura, ou pedidos indenizatórios formulados em ações de outra natureza. E as pessoas me perguntam assim: Misael, o que eu preciso fazer como advogado do autor para obter êxito em uma ação de indenização por perdas e danos? A resposta é muito simples. Nós devemos comprovar o preenchimento dos requisitos específicos. Prestem atenção nisso. Isso é exigido em toda ação indenizatória. Quais são eles? Dano ou prejuízo, que deve ser real ou concreto, ato do agente, uma ação ou uma omissão, e o chamado nexo de causalidade, que estabelece uma relação de causa e efeito entre o prejuízo e o ato imputado ao agente. E muito cuidado, pessoal. A nossa teoria da responsabilidade civil, como regra, adota a chamada teoria subjetiva. E qual a importância disso, Misael? Qual é o efeito produzido pelo fato de nós adotarmos esta teoria? Muito simples. O autor, como regra, além de comprovar o dano, o ato do agente e o nexo de causalidade, terá de comprovar também a culpa do réu. E vocês poderiam perguntar: Misael, por que uma ação de indenização por perdas e danos demora tanto tempo no Brasil? Justamente porque nós precisamos comprovar a culpa da parte contrária como condição para obtermos uma sentença condenatória. Essa culpa, ela é usada, a palavra, no sentido amplo, incluindo o dolo, que é a vontade intencional de praticar o ato, e a culpa estrito sensu, com as suas variantes de imprudência, negligência e imperícia. E no que toca à dinâmica de uma ação de indenização por perdas e danos, Misael, como é que as coisas acontecem? Como é que essa ação se inicia? O que é praticado em termos de atos processuais no meio dela e como ela termina? Meus queridos amigos, ela começa como qualquer outra ação, com a apresentação de uma petição inicial que deve preencher os requisitos que estão lá no artigo 319 e esses três outros requisitos específicos a que me referi há pouco: dano, ato do agente e nexo de causalidade. Como esta ação versa sobre direito patrimonial, como regra, teremos designação de audiência de tentativa de conciliação após o recebimento da petição inicial. Na sequência, o réu poderá apresentar a contestação no prazo geral de 15 dias úteis. E aí entramos na fase mais importante da demanda, na fase de produção de provas. Prestem atenção no que eu vou dizer, pessoal. Nós não perdemos ou ganhamos uma ação de indenização por perdas e danos pela qualidade da petição inicial ou da contestação. Diferentemente, nós ganhamos ou perdemos uma ação dessa natureza pela maior ou menor capacidade de produção de provas. É muito incomum, isso não é frequente, passarmos por uma ação de indenização por perdas e danos sem a ouvida de testemunhas, sem a produção de uma prova pericial naquelas questões que são técnicas, como nas ações de indenização advindas
da alegação do cometimento de erro médico sem a juntada de documentos, esta é uma ação completa, uma ação riquíssima no que toca à produção de provas. E como é que essa ação ela é concluída? Com a prolação de uma sentença condenatória. E aqui vem a pergunta final, que é o grande X da questão. Qual o valor de uma indenização a ser fixada por danos morais? Meus queridos amigos, prestem atenção, vocês que ficaram até o fim vão ouvir uma coisa importantíssima. Nós não temos uma lei, o chamado tabelamento da indenização por dano moral. Nós não temos um artigo, por exemplo, no Código Civil, dizendo assim, perder um dedo, 10 mil reais, perder um braço, 50 mil reais, perder um filho, 300 mil reais. A fixação é feita pelo magistrado no caso concreto, com base na extensão do dano sofrido pela vítima. Vejam a importância da produção da prova. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado. Coloquem o dedinho para cima, ativem as notificações, me sigam no canal porque vários outros vídeos virão por aí. Muito obrigado para vocês.